Então, ó, exercício 5, escoamento subsônico em um bocal. Seja o escoamento do ar em um bocal adiabático, sem atrito. Na entrada, seção 1, número de Mach vale 0,25, a pressão absoluta vale 360 kPa, temperatura vale 352 Kelvin, o diâmetro vale 75 milímetros. Na saída do bocal, seção 2, o número de Mach vale 0,9. Considere para que o ar temos R igual a 287 Joule por kJ e K igual a 1,4. Então, ó, questão dos detalhes do escoamento, né? Regime permanente, isentrópico, não há irreversibilidade, ou seja, não há atrito, tá? Aqui, ó, está escrito atrito e não tem transferência de calor, tá? Bocal adiabático. A área é variável, mas a pressão de estagnação na seção 1 e na seção 2 são iguais. E a temperatura de estagnação na seção 1 e na seção 2 são iguais também, tá? Algum processo de estagnação não vai ser igual, alguma propriedade de estagnação não vai ser igual se ele for reversível, se ele for irreversível, tá? Como quando tem transferência de calor, tá? Então, olha só, determine. A gente vai determinar tudo isso aqui, tá? Velocidade do som, velocidade na seção 1, temperatura de estagnação, pressão de estagnação, seção 1. Letra E, densidade na seção 1. Letra F, vazão máxima. Letra G, temperatura na seção 2. Letra H, pressão na seção 2. I, velocidade do som na seção 2. J, velocidade na seção 2. K, densidade na seção 2. E L, o diâmetro da seção 2. Então, percebam que, de um modo geral, a gente calcula velocidade do som, velocidade do escoamento, a não ser que seja dado, né? A gente sempre vai precisar da velocidade do som, velocidade do escoamento ou número de Mach, temperatura de estagnação, pressão de estagnação, densidade, vazão máxima, tá? Se for dada as temperaturas, vamos supor que foi dada a temperatura de estagnação e pressão de estagnação. Então, aí a gente calcula a temperatura e a pressão na seção, tá? A gente faz o inverso, que a gente sempre vai ter a relação de uma com a outra, tá? Esse esquema aqui não muda muito, tá? Um detalhe ou outro que vai mudar, mas sempre vai seguir esse esquema aqui, né? Nesse caso é do bocal subsônico. Então, ó, letra A, a velocidade do som na seção 1 em metros por segundo. A velocidade do som é a raiz quadrada de Kr vezes T, né? A temperatura na seção 1. E substitui os valores, a velocidade do som vale 356,4 metros por segundo. B, a velocidade na seção 1 em metros por segundo. Tá? Isso aqui é padrão, tá? KRT1, tá? Para gases é desse jeito. Foi dado o número de Mach, a gente calculou a velocidade do som e a gente calcula a velocidade na seção 1, tá? Então, 0,25 que é o valor dado, 356,4 a gente determinou no item anterior, então a velocidade na seção 1 vai dar 94,02 metros por segundo. Tá? Letra C, a temperatura de estagnação na seção 1 em Kelvin. Tá? A temperatura de estagnação em relação à temperatura na seção 1 é igual a 1 mais K menos 1 sobre 2 vezes Mach da seção 1 ao quadrado. Tá? A gente substitui o valor da temperatura T1 que foi dado, tá? O número de Mach também foi dado, e esse resultado dá 356,4 Kelvin. A pressão de estagnação na seção 1, tá? É dado por essa relação aqui, a pressão de estagnação sobre a pressão na seção 1, tá? É 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach 1 elevado ao quadrado elevado a K sobre K menos 1, tá? Ou esse K é a razão entre os calores específicos. No caso do ar, vale 1,4. Tá? Então, essa pressão da seção foi dada 360. O número de Mach foi dado 0,25, né? Fazendo os cálculos. Essa pressão de estagnação vai dar 376 kPa. Tá? Nessa situação, como é um escoamento isentrópico, o T02 também vai valer 356,4. E o P02 vai valer 376 kPa, né? Porque as temperaturas de estagnação são iguais e as pressões de estagnação são iguais, ok? Bom,
Letra E, a densidade na seção 1 em kg por metro cúbico. Tá? Então, pressão sobre densidade é igual a R vezes a temperatura. Tá? Tudo na seção 1. Esse R é o R do ar. Tá? Então, ó, tome cuidado. Se a pressão estiver em kilopascal, que é esse caso aqui, 360 kilopascal, dividido pela densidade é igual, ó, perceba que aqui está 0,287 e não 287, porque a pressão está em kilopascal. Então, esse R tem que ser, ao invés dele ser Joule por quilokelvin, ele vai ser quilojoule por quilokelvin. Tá? Vezes a temperatura em Kelvin. E aí a densidade vai dar 3,564 kg por metro cúbico, ok? Então, é só tomar cuidado. Se vocês trabalharem com a pressão em Pascal, que aí seria 360 mil Pascal, esse R seria 287, tá bom? Então, tomem muito cuidado só com esse detalhe aí, para não darem os valores meio absurdos aí. Letra F, a vazão máxima em quilo por segundo. Tá? Bom, foi dado o diâmetro, nós calculamos a densidade no item anterior, tá? E a vazão máxima é a densidade vezes velocidade vezes a área, né? A área de um círculo, ok? Temos todos os valores, tá? A gente substitui e a vazão máxima vai dar 1,480 kg por segundo. A vazão máxima, ela também, na seção 2 é o mesmo valor, ok? Bom, letra G, a temperatura na seção 2, aqui, ó, tá? A temperatura de estagnação são iguais, e nós temos o T02 sobre o T2, temos essa relação com o número de Mach na seção 2, tá? Foi dado, tá? Vai sair 0,9, e aí, substituir os valores, tá? E aí a temperatura T2 vai dar 306,7 Kelvin. Se não tivesse sido dado o número de Mach, ou teria que ter sido dado a pressão na seção 2, ou a temperatura na seção 2, senão não tem jeito de calcular, né? Fica meio complicado. Letra H, a pressão na seção 2 em kilopascal. Ó. As pressões de estagnação são iguais, tá? 376 kilopascal. Substitui nessa relação aqui. A mesma coisa que foi feito para a seção 1, só que agora para a seção 2, ok? A gente substitui os valores, a pressão na seção 2 vai dar 222,3 kilopascal, ok? Letra E. A velocidade do som na seção 2, tá? Mesma coisa do que foi feito na seção 1. Velocidade do som, raiz quadrada de KRT. Então, vai ser raiz quadrada de 1,4 vezes 287 vezes 306,7, tá? Que dá uma velocidade do som de 351 metros por segundo, ok? Letra J. A velocidade na seção 2 em metros por segundo. Tá? A mesma coisa, o número de Mach é a velocidade do escoamento sobre a velocidade do som. Okay? Então, 0,9 é o número de Mach, 351 é a velocidade do som, multiplicando um pelo outro, nós vamos ter aí o valor de 315,9 metros por segundo. Tá? Bom, letra K, a densidade na seção 2 em kg por metro por segundo. Tá? Temos que usar a equação dos gases ideais, não dá para usar essa aqui, porque a gente não tem o diâmetro da seção, e aí a gente também quer procurar o valor da densidade. Poderia usar essa equação da vazão máxima se fosse dado o diâmetro da tubulação na saída, na seção 2. Tá? A gente vai usar essa. Lembre-se que a pressão sempre é a pressão absoluta, tá? Nunca é a pressão manométrica. Se for dada a pressão manométrica, tem que somar com a pressão atmosférica. Não se esqueçam desse detalhe, hein? Senão também dá tudo errado. Pressão em quilopascal, né, dividido pela densidade. O R aqui, ó, 0,287.
né, kJ por quilo Kelvin, vezes a temperatura, a densidade dá 2,525 kg por metro cúbico, ok? Muito bem. E letra L, o diâmetro da seção 2 em milímetro. Aí agora a gente usa a vazão máxima, que é a densidade vezes a velocidade vezes a área da seção 2, a área do círculo, no caso. A gente vai substituir todos os valores, ok? E o resultado do diâmetro vai dar, ele vai dar em metro, claro, né? Depois multiplica por 1000, e aí transforma vai dar 48,6 milímetros. Beleza? Então tá aí, primeiro exercício.